O Senhor entregou Jesus por cada um de nós. Jesus veio para mim, Jesus veio para você, Jesus veio para nós, Jesus veio para os que estão lá fora, Jesus veio para aqueles que ainda irão nascer, Jesus veio para aqueles que estão no ventre das suas mães, e nós admiramos Jesus. Esvaziou-se, tornou-se em figura humana, em obediência ao Pai, serviu completamente, inteiramente. Nós te adoramos, Pai, por cada palavra ensinada, cada palavra ministrada nesse lugar, como flecha, Senhor, na mão do arqueiro, direto ao alvo. Seja esta palavra em cada coração, em cada coração como alvo, cada semente que é a tua palavra, penetrando em cada coração. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia, igreja. Então, meus queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Hoje é uma honra ministrar nesse dia 12 de agosto, que é o dia dos pais. Eu também sou pai, como muitos aqui também são pais. Na minha família nós somos uma penca de 6 filhos. Mas naquele tempo tinha rádio ainda, mas era um pouco ruim de sintonia, parece. Nós somos, meu irmão mais velho nasceu em 76. Aí desde 76 para cá, foram 6 filhos gerados. E cada um tem suas peculiaridades, né? Cada um tem suas diferenças. Eu fui primeiro na minha casa a conhecer o Senhor Jesus. E depois, por influência dessa palavra, outros foram também entrando no Evangelho. E por má influência, outros foram se afastando. E alguns por boa influência ainda permanecem. Mas graças a Deus que meu pai coabitou com a minha mãe. Fica mais bonito, né? Biblicamente, né? Coabitou com a minha mãe e eu vim para cá. E eu estou em Belém morando. Porque um dia ele coabitou com a minha mãe. Amém, gente? E hoje é um dia especial, porque nós que somos pais, cada dia nós estamos cometidos de muitas responsabilidades. Só para você ver, nessa madrugada eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho tinha a minha filha. Como a minha esposa está viajando, ela gosta de dormir. Às vezes ela reveza, dorme comigo e dorme com a avó. Nessa noite ela dormiu comigo. Aí, eu lembro que no sonho, o inimigo, o diabo, estava tramando algo contra a vida dela. Trazendo um embaraço na mente dela com algumas coisas que ela não conseguia definir. Eu conseguia ver por percepção, não com visão, o que era aquilo na cabeça dela, no sonho. Mas era muito estranho que a cabeça dela ficava como se fosse cheia de indefinições. Foi muito real esse sonho, a ponto de eu me acordar. Na hora que eu me acordo, a primeira coisa que eu faço, muito sono, plena madrugada, eu ponho logo a mão sobre ela. Ela já estava ali mesmo. Aí eu fui, você será uma criança poderosa em Deus, crescerá, nada disso acontecerá, nenhum mal. Comecei a soltar palavras, liberar palavras sobre a vida dela. Porque eu sabia que havia uma influência demoníaca naquele meu quarto. Você pensa que o diabo não usa de suas astúcias, até mesmo dentro da nossa casa, usa. Se você pensa que o diabo não pode usar de astúcia aqui nesse ambiente, pode. Ele não está impedido de entrar por aquelas portas, não, porque ele ultrapassa as paredes. Ele é espírito. Ele é um espírito. Eu sei que por essa influência dele no meu quarto, Deus me mostrou o que eu deveria fazer. Quero impor as mãos sobre a vida dela. Eu liberei uma palavra contrária a tudo que tinha no sonho. Eu não sei se você, como pai ou como mãe, que já teve percepções no seu coração a respeito dos seus filhos, e não tomou nenhuma posição, tome uma posição.
Porque a nossa autoridade como pai, ou como mãe, ou aquele que está responsável, como tutor dessa criança, digamos assim, precisamos liberar isso sobre a vida delas. Não podemos permitir que o inimigo fique cirandando e governando o nosso lar. Amém? Traga o governo de Deus para dentro da sua casa. Traga o governo de Deus para o seu lar. Eu sei que a internet é uma das maiores ferramentas do diabo hoje para as crianças. E eu vou começar a trabalhar alguma coisa na minha filha quanto a isso. Ela assiste muita coisa infantil de criança, muita coisa de criança mesmo. Mas são muitas coisas que isso podem causar transtornos, né? Que ao invés de ocupá-la na palavra, vai ocupá-la nessas coisas que são passageiras e não é alimento. Amém? É entretenimento. Eu acredito que não só as nossas crianças estão bem envolvidas no entretenimento, mas também a igreja, os adultos. Muitos de nós estamos muito envolvidos no entretenimento do que na palavra de Deus. Estamos muito envolvidos no dia a dia, na pressão do dia a dia, naquilo que é nosso presente, aquilo que é o nosso futuro, do que a própria palavra de Deus. No início desse culto nós falávamos sobre o alvo ser Cristo. Se Cristo é meu alvo, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas se Cristo deixa de ser o meu alvo, as coisas que deveriam ser acrescentadas não serão. Porque eu coloquei tudo sobre minhas condições, sobre as minhas vontades. Se nós não lançamos sobre Deus aquilo que Ele pode fazer, quem somos nós? O que nós podemos fazer? Preste bem atenção, meu lar é um lar cristão. Nós somos cristãos há muitos anos. Ana Luísa nasceu num berço cristão. Mas nós sabemos muito bem que filho de crente não é crente. Porque filho de peixe é peixe. Mas filho de crente tem que se converter. Por isso que ela tem ouvido a palavra desde pequena, desde sempre. Até quando chega o dia que ela percebe, agora eu sei o que é o certo, o que é o errado, o pecado, a transgressão, a desobediência, aí ela aceita Jesus. E depois disso ela é batizada nas águas, confirmando esse arrependimento. Depois ela participa de tudo aquilo que é propício da igreja. Amém? Então eu sei que com isso, com esse alerta, principalmente para um dia de hoje, como o Dia dos Pais, que se fala só sobre presentes, presentear, mas eu procuro olhar mais para aquilo que já é meu presente, que são os filhos, né? Nós só somos pais porque existem filhos. Então, os nossos filhos são os nossos presentes. A Bíblia diz que ele galardoa com filhos aos pais, porque a herança é do Senhor. Então, a minha filha não é minha. Quando digo minha, porque eu estou administrando aquilo que é dele. Então, seus filhos são do Senhor. Eu não gosto dessa frase que as pessoas dizem aí no mundo. Os filhos são para o mundo. Parece teoricamente fazer um sentido, porque o mundo, ela vai descobrir o mundo dela, vai descobrir mais o mundo. Ele tem muita coisa que não convém, que não é lícito. Então, nossos filhos não são para o mundo. Os nossos filhos são para o Senhor. E do Senhor serão acrescentadas as coisas que estão lá fora no mundo, de valor para a vida delas. Amém? Amém? Glória a Deus. Abriram as suas Bíblias em Gênesis 15. Verso 1 diz assim: depois destas coisas, na verdade eu quero ler Gênesis 15 agora, não é Gênesis 12. Depois eu vou para 15. Abra capítulo 12, por favor. Ora, disse o Senhor a Abrão. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que
que eles já cresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Agora abre em Gênesis 15. Verso 1, novamente. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhes isto por justiça. Até aqui. Enquanto eu meditava, eu queria falar algo sobre paternidade, algo que levasse a questão do pai, a presença do pai, a força do pai em nossas vidas. E não há ninguém melhor do que falar de Abrão ou Abraão. Abrão, porque no texto ele ainda não havia se cumprido o nascimento do seu filho, segundo a vontade de Deus. Então ele é Abrão, porque ele é pai de um só indivíduo. Ele é Abraão, porque ele é pai de muitos indivíduos. Ele é Abraão, porque ele é o pai de todas as nações. Ele é Abraão, porque em nós fomos abençoados por ele, na fé dele, na justiça na qual ele creu. Amém? E por causa da crença de Abraão, Deus o fez, o que ele se tornou pai de multidões. E por isso, se espalharam-se por todas as nações, por todos os reinos, os filhos, e assim chegou a fé de Abraão até nós, por causa dessa atitude de justiça. E Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nele, em Jesus, por causa dele, é consumado a palavra de Abraão. Por causa de Jesus, a fé de Abraão, que precisava tocar em alguém, chegou até nós. Amém? Senão estaria só em Abraão e na sua descendência. Mas como nós não somos judeus, não nascemos na descendência direta de Abraão, precisávamos ser tocados por essa bênção. Aí veio Jesus, que é mediador de uma nova aliança, mesmo nascido em Jerusalém, mesmo sendo de natureza judia, ele é filho do Deus Altíssimo. E por causa de Jesus, o nosso Senhor, ele nos abençoou com a fé de Abraão. Então a fé de Abraão precisava de uma ponte que levasse até alguém. E Jesus se tornou essa ponte. Diga assim: eu sou abençoado na fé de Abraão por causa de Jesus. E é de um grande privilégio hoje podermos falar dessa fé, podemos falar de Abraão, falar de Jesus, porque agora estamos nele, em Jesus. Amém? Estamos em Jesus. Abraão, no texto como nós lemos em Gênesis 12, havia uma palavra, havia um dito do Senhor, que dizia para Abraão tomar uma posição. Toda vez que eu leio algo, quando Deus fala para o homem sobre posições, eu me coloco no lugar daquele homem que Deus fala. Como eu faria, que atitude eu teria naquele instante? Pensa bem, um homem de avançada idade recebe uma palavra que seria pai. Na impossibilidade humana, ele duvidou. Ele se viu totalmente fora dessas condições. É tanto que dá na frente, Deus reforça a palavra. Deus mostra a Abraão que existe uma palavra que o constituiria pai de muitas nações. E ele precisava crer nessa palavra. E eu penso como esta palavra pairando sobre nós hoje. Como se estivesse chocando algo sobre nossas vidas. Deus libera uma palavra para cada um aqui.
Existe uma palavra de Deus para mim e para você. Você concorda? Até aquela pessoa que nunca ouviu do evangelho, como nós tanto temos ouvido, se você chegar para ela, Jesus te ama e tem um plano na tua vida, ela vai dizer, eu já ouvi isso. Porque todo mundo já ouviu algo sobre um plano de Deus para a sua vida. Isto é uma palavra liberada. Isto é uma palavra de Deus para essas pessoas. E eu acredito que Deus tem uma palavra para você. E eu vou reforçar o que eu estou dizendo, porque você não veio aqui em vão. Você está aqui porque Deus tem uma palavra para você. Você está aqui porque Deus preparou essa ministração, não para somente me abençoar, mas para abençoar a sua vida. Eu, como ministro do Senhor, quero abençoar a sua vida com essa palavra, dizendo que Deus tem algo importante para se consumar em sua vida. Algo precisa acontecer em você. Por mais que você esteja envolvido numa impossibilidade, como Abraão estava, continue dizendo, vai acontecer. Porque ele creu, a Bíblia diz que houve um crédito nessa forma, nessa vontade, nesse desejo, naquilo que ele disse que acreditava. Imputar é acreditar. É algo que realmente aconteceu porque alguém deu valor. Amém? Digamos assim, eu vou depositar R$1.000 na sua conta. Você acredita nisso? Amanhã o dinheiro está na sua conta, porque eu não disse que ia depositar. É acreditado. A minha palavra não pode ser uma palavra de homem sem vergonha, que fala e não cumpre. Tem que ser uma palavra de verdade. Deus não é homem para que minta, e nem tampouco para que se arrependa. Eu já ouvi tantas pessoas dizendo que as coisas que Deus falou não se cumpriu. Eu ouvi demais, ainda tenho ouvido sobre essas coisas. Ah, mas Deus falou algo e não aconteceu. Meu irmão, ou minha irmã, Deus não errou no que Ele disse. Porque Ele disse, alguma coisa deveria ter acontecido na sua vida. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai. Não é Deus que tira, é você que sai. Não é Deus que te puxa e te empurra para fora, é você que tomou a decisão de sair. Porque ele começou a sair, quando ele começou a sair daquele Ur dos Caldeus, daquela cidade que ele nasceu, ele tomou a posição de peregrinar sobre uma terra que ele não conhecia. Deus foi engrandecendo o nome dele, Deus foi multiplicando o nome dele, e Deus foi enriquecendo o nome dele. Abraão já era um homem riquíssimo, a Bíblia diz que ele enriqueceu muito, e era muito rico, tinha muitos gados, muita prata, muito ouro, nada lhe faltava. Na matança dos 5 reis contra os 4 reis, ele com 300 e poucos homens destruiu aqueles exércitos e ficou muito mais rico ainda com os despojos daqueles reis. Então Deus, tudo que falou para Abraão, se cumpriu. Existe uma palavra, meu irmão, que vai se cumprir na sua vida. É impossível que essa palavra volte vazia, porque ela tem um fim proveitoso naquilo para qual ela foi designada. Você se considera uma pessoa designada para receber essa palavra? Você se considera uma pessoa que Deus se importa com você? Você se considera essa pessoa que Deus tem interesse em te engrandecer? Te tornar muitíssimo rico? Ou você não deseja ter muito? Eu desejo. Agora, Deus fala sobre ter muito. Muito para o quê? Para os seus próprios desejos, valores. A Bíblia sempre diz que quando ele aumenta, é para você abençoar os outros. É por isso que a bênção diz, olha, eu vou te abençoar, eu vou abençoar os que você abençoar. Porque quando você recebe, você envia, você dá, eles serão abençoados, porque eu estou aumentando os teus celeiros. Porque eu estou aumentando aquilo que eu falei sobre você. Por isso, abençoarei os que te abençoarem. Amém? Você se vê abençoado pelo Senhor? A Bíblia ainda vai dizendo que, quando ele partiu, como se ordenara no verso 4 do capítulo 12, dali começou uma saga na vida de Abraão. Muitas coisas foram entre ele, entre a sua vida, acontecendo ali, até chegar nesse capítulo 15, onde ainda não havia o filho, mas havia a palavra. E eu quero te alertar a respeito de algo. Não é porque falou agora que amanhã vai acontecer. Vou repetir, não é porque ele disse agora que você já tem que agora olhar o saldo da conta. Tenha calma. Vai acontecer.
Amém. O nosso problema é o imediatismo. Queremos tudo muito rápido. Nós aprendemos com o controle remoto ligar a televisão sem se levantar da cadeira. E agora nós queremos que as coisas sejam assim também Deus. Sem levantar da cadeira, queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Também não vai ser assim. Amém? Eu posso dizer, claro que não existe isso, mas eu posso até parafraseando, dizer que Deus ainda é quadrado, na forma antiga. Ele quer que você se levante do seu lugar e aperte o botão, toque aonde deve tocar, mas tem que sair do lugar. Deus precisa ver uma ação em cada um de nós. Se você não tiver essa ação correspondente, como a tua fé será operante? Porque a fé, a Bíblia diz, precisa de ação. A fé precisa de obras para que ela se realize. Uma ação, uma obra, uma atitude. Abraão creu. Isso é uma ação, uma atitude. E porque creu, crédito entrou naquilo que ele declarou como crer. Eu tenho muita convicção no meu coração sobre coisas que Deus tem sinalizado. Deus falou muitas coisas no meu coração desde o ano passado, quando estava para vir para cá. E Deus foi falando coisas no meu coração desde o tempo que pus os meus pés aqui. E Deus tem falado coisas ao meu coração sobre o meu futuro ainda. Deus tem falado coisas ao meu coração sobre o meu presente. E sabe de uma coisa? Tem tudo acontecido. Sabe a palavra tintim por tintim? Já ouviu falar nisso? Pois tintim por tintim tem acontecido na minha vida. Eu me alegro porque eu tomei uma posição, eu tomei uma atitude. Senão estaria tudo, a palavra estaria pairando ainda, precisando pousar sobre mim. É porque não aconteceu na sua vida? Talvez porque a palavra precisa pousar e você ainda não está no lugar onde o pouso deve acontecer. Não sei se vocês sabem, mas todo heliporto tem um grande círculo e alguma imagem ali, algum sinal, que quando o helicóptero vem, ele sabe que tem uma imagem, um sinal que ele pode pousar ali. Sabe que a palavra de Deus precisa ver esse sinal? Sabe que a palavra de Deus precisa ver essa imagem para que ela realmente pouse sobre você? Senão vai ficar esperando a hora certa, até que um momento seja pousado sobre a sua vida. Amém? É o que Deus tem falado aos nossos corações. E coisas ainda não têm sido realizadas, porque ainda precisa encontrar o pouso do lugar certo. Talvez se você não estivesse aqui, você perderia a bênção dessa palavra. Talvez se você não tivesse um dia confessado a Jesus, você perderia a bênção de ser abençoado com essa fé que nós estamos falando. Talvez você estivesse fora do lugar e nada disso estivesse acontecendo. Ou então você hoje está fora desse lugar. Porque se você estiver fora desse lugar, a palavra precisa pousar sobre sua vida. Eu vou dizer algo do meu coração. Há pessoas nesse ambiente fora do lugar. Tem pessoas aqui que estão fora do lugar e a palavra não tem conseguido penetrar. É por isso que não tem sido abençoado, como foi dito, que abençoarei os que te abençoarem. Por isso que você não tem sido engrandecido, porque você não está no lugar para ser engrandecido. Amém. E muitas vezes Deus tem falado coisas ao meu coração em relação a isso, com algumas pessoas específicas. E eu me revelo muito, eu me mostro muito alegre quando eu vejo o que Deus tem apontado para umas pessoas. Porque Deus tem interesse em todos que estão aqui, individualmente. Individualmente. Você pode ser um entre milhões, mas individualmente Deus tem olhado para você. Você não pensa que Deus, é porque tem muita gente para Deus tomar conta, que para Deus não existe isso, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, por mais que sejamos 1 em 1 bilhão, Ele consegue nos ver. Então, não olhe para Deus como o homem vê. Não faça Deus caber dentro da sua cabeça. Caiba dentro da cabeça de Deus. O erro da igreja é pôr Deus dentro da cabeça deles e querem racionalizar as coisas. A fé é um âmbito espiritual. As coisas são espirituais. Mas as coisas naturais só se discernem naturalmente. Mas as coisas do Espírito, espiritualmente. Você está aqui? E quando Deus tem falado coisas sobre pessoas específicas, eu fico velando sobre isso.
Como está escrito lá em Jeremias, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Porque velar é estar presente, é estar olhando, é manter a chama acesa. Em um velório, enquanto a pessoa já não está mais ali, é só um corpo. Pessoas velam sobre aquele corpo, como aquele corpo fosse ainda a presença física total da pessoa. E velam. A palavra de Deus, ela precisa ser velada. Ela precisa ser vivificada em cada situação que ela é lançada. Senão ela não se cumprirá. Amém? Vele. Se Deus falou, vele. O que é? Fique em memória daquilo que foi dito. Fique em ações de graças sobre essa palavra que foi lançada. Não desista daquilo que Deus falou. E não esqueça daquilo que Deus falou. Amém ou não? Olhe de novo aqui para o texto, no capítulo 15 ainda de Gênesis. Abrão diz assim, ó. Então disse Abrão, Senhor Deus, verso 2, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer? Abrão ficou naquele questionamento, olha, só há alguém aqui, e ele cita esse homem, o Damasceno Eliezer, Damasceno porque ele é de Damasco, e esse Eliezer está ali como se fosse um filho para ele. Então Abrão talvez tivesse pensado com isto, olha, eu não posso ser pai, é impossível isso acontecer, mas tem alguém aqui que eu amo como filho, talvez esta palavra seja para ele, por causa dele se cumprirá todo isto que o Senhor falou. Sabe que isso me revela coisas que acontecem conosco? Deus tem que falar de algo que vai acontecer na sua vida e você fica achando que não é com você, é alguém que está do seu lado. Você muitas vezes não acredita que é contigo que Deus está falando. Aquele velho cutucado assim, ó, recebe aí que é para tu. O crente pá, conhece o crente pá? Pega e joga a palavra para fora. Tem muito crente pá, né? Pegando a palavra e lançando para os outros. Diga, eu não sou crente pá. Você não sabia o que era isso, não? Às vezes no YouTube a gente pega umas coisas, de vez em quando. Pois tem muita gente com essas atitudes, lançando aquilo que foi dito para você especificamente. E Deus precisa encontrar o lugar certo para esse pouso acontecer. Está sobrevoando uma palavra sobre a sua vida. Escute o que eu estou lhe falando. Tem uma palavra sobrevoando a sua cabeça. E ela precisa descer. Ela precisa descer. Talvez neste culto coisas estejam sendo destravadas agora. Porque graças a Deus pela unção. Que a Bíblia diz que esta unção, ela despedaça pesos, sobrepesos, julgos, fardos, despedaça a penha, despedaça a força de uma pedra, a unção. Se há corações empetrificados, né? Então essa palavra precisa agora quebrar e esmiuçar. Senão ela não vai entrar. Quantos lembram quando todos choravam a morte de Lázaro? Choravam a morte de Lázaro, há 4 dias já morto. Quando Jesus aparece, diz assim, remove a pedra. Remove a pedra. Jesus poderia ter atravessado aquela parede. Mas ele precisava que a pedra saísse da frente dele. Não porque ele não poderia atravessar, mas porque ele precisava mostrar ao homem aonde estava o problema. Eu só posso tocar em você se essa pedra for quebrada ou for tirada da sua frente. Amém ou não? Amém. Depois que a pedra foi removida, Lázaro vem para fora. Ele veio ou não? Envolto nos lenços, nas ataduras. Jesus disse que tire esses panos dele, lave-o e deixe-o. Aconteceu. Algo precisa acontecer com você.
Eu não tinha uma palavra com muito esboço para essa noite, porque eu sabia que algumas coisas específicas deveriam acontecer ainda hoje. Amém? Abraão fala isso, eu tenho um mordomo. Talvez você esteja dizendo, eu tenho alguém que é melhor do que eu. A minha mulher é mais crente do que eu. A minha mulher ora mais do que eu. Ou o meu marido ora mais do que eu. Você está dizendo que há um Damasceno no seu lado. Mas olha o que Deus diz. Este não é e não será o teu herdeiro. Verso 4. Mas aquele que de tuas entranhas, ou seja, do teu interior, sair, este será o teu herdeiro. O que você pensa com isso? Não é quem você acha que deveria ser. É você mesmo. Amém. É contigo que Deus está falando. Amém? Deus não está falando com pessoas que não vieram para esse culto. Por mais que essa palavra chegue a outros lugares. Mas você está aqui recebendo porque Deus preparou essa hora para você. Sabe, meus irmãos, qual é o importante de uma palavra? Eu escuto todos os dias uma ministração, ou quase todo dia uma ministração. Ou repito uma ministração. Em áudio. E esses dias eu correndo, ouvindo uma ministração de uma pessoa que eu nunca tive um contato pessoal. Não sei nem que lugar veio essa ministração, em que lugar desse país. De repente ele disse assim, assim diz o Senhor. Aí ele começou a dizer aquilo que o Senhor estava dizendo. Gente, aquele culto já aconteceu há uns anos. Há uns anos atrás. Quando eu percebi, algo começou a mexer aqui dentro de mim. Era Deus falando comigo, gente. E literalmente. Sabe que é uma palavra que você não tem uma dúvida se era para você? Comentei com minha esposa, ela também, ela consegue atestar que esta era a palavra de Deus para a minha vida. Coisas que Deus preparou para a minha vida. Por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Deus foi trabalhando os meus caminhos. Trabalhando na minha vida. Para falar aquilo que Ele disse em um áudio. Então você está aqui para receber essa palavra. Porque Deus te chamou para esse lugar. E aquele que estiver ouvindo. Assim diz o Senhor para você também. Amém, gente? Eu fui literalmente abençoado com aquela palavra. Então não é para o outro, não é para o Damasceno Eliezer, é para você. Tudo vai se cumprir, tudo acontecerá. Abraão, quando sai da sua terra, sai da sua parentela, sai dos herdeiros do qual ele estava envolvido. Eu não sei se você sabe a história de Abraão dentro daquilo que envolve sair daquele lugar. Deixa eu te falar só para concluir. A cidade que Abraão nasceu e vivia, era uma cidade ricamente no comércio. O pai de Abraão era Terá. Terá era um comerciante de ídolos de escultura. Um idólatra, em outras palavras. Além de idólatra, porque idolatrava ídolos, imagens de escultura, fabricava e os vendia. Então, toda a cidade trabalhava e se movia em volta desse comércio de idolatria. E Abraão cresceu culturalmente na idolatria do seu pai. Você consegue concordar que Abraão também era idólatra? Sim. Não havia outro ensino senão aquele que o pai passava para o filho. Então Abraão estava envolvido num ensino que era irregular para o que Deus poderia fazer na vida dele. Então Deus diz, sai daí. Sai daí. Não é ambiente para você. Não é lugar para eu te abençoar. Senão a palavra vai ficar pairando, esperando a hora certa de te encontrar. Abraão não estava no lugar do pouso da palavra. Vocês estão aqui? E a Bíblia diz que ele sai e ainda leva o pai consigo. E a palavra não se cumpre. Terá morre, que é o pai dele. Depois que Terá morre, Abraão segue a sua peregrinação. Mas ele leva Ló com ele. Ló é sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que ele tinha que deixar a parentela, ainda levou um sobrinho.
uma mala sem alça, em outras palavras. Ló é levado com ele. Depois Ló é enriquecido, se aparta de Abraão. Tem uma rixa entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. Começaram a brigar a respeito dos animais, dos gados, do pastoreio. Essa reclamação fez com que eles se apartassem. Ló seguiu outro rumo. Quando Ló segue outro rumo, a palavra começa a descer para pousar sobre Abraão. Mas Abraão ficou com pena de Ló e vai resgatar Ló em Sodoma, onde ele estava, porque já agora Ló já estava cativo e preso naquele lugar. E diga-se de passagem, o lugar que ele escolheu para ir. Que Abraão olhou para ele e disse assim, ó: o que você disser é para a direita, eu vou para a esquerda. Se é para o leste, eu vou para o oeste. Abraão deixou Ló tomar uma atitude. Ló olhou para as campinas do Jordão, vindo tudo perfeito. Presta bem atenção que Deus está falando com você. Vendo tudo muito bom, perfeito, dinheiro à vontade, enriquecimento fácil, engrandecimento, tudo para ninguém pôr defeito. E foi lá que ele se tornou escravo. Lá ele foi cativo em uma das guerras dos 5 reis contra os 4 reis. Abraão resgata esse Ló de novo. Nesse resgate, começa de novo a transição dessa palavra a se cumprir. Depois você pode ler com cuidado todo o texto, desde o capítulo 12 em diante, você vai ver o desfecho dessa história. Até que se cumpra o nascimento de Isaac, o filho da promessa, algo tinha que se dissolver na relação que era Abraão e Ló. Porque a palavra era: deixa, sai daí, da tua casa e da tua parentela. Sai daí. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei, eu te enriquecerei. Amém? Então não é para você levar nada. Deixa, Deus vai te enriquecer. Se Ele diz, deixa tudo e vai, é porque Ele se responsabiliza com a tua vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha medo, porque Ele falou e vai cumprir. Amém? Você concorda com isso? Depois que Abraão vai embora, que as coisas começam a tomar rumo certo, Isaac nasce, filho herdeiro da promessa, filho do qual Deus havia falado para ele, mas Isaac já tinha outro filho com uma escrava, Agar, Ismael, filho de um erro de percurso. O que foi que aconteceu com Ismael nessa história? Ismael não era para ter sido um filho de Abraão, mas Abraão, por se sentir pressionado pela esposa, que era estéril, ela disse: eu tenho uma mulher aqui muito boa de cama e eu vou te oferecer. E ela vai dar filho. Foi dito e feito. Agar, que é cheio de Agar, gerou um filho fora da promessa. Por causa disso, Ismael se tornou um irmão, meu irmão, de Isaac, e assim se tornou essa guerra toda que você vê na televisão aí até hoje. Dos árabes contra os judeus. Todo o povo árabe são os filhos de Ismael. Todo o povo árabe. De um erro de percurso, as consequências são grandiosíssimas. Olha a palavra: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não era para ter colocado o carro na frente dos bois. Eu disse que ia cumprir. Passaram-se uns anos, Sara dá luz a Isaac. Do jeito que Deus falou. Nós não precisamos dar uma forcinha para Deus, para as coisas acontecerem mais rápido. Você não precisa forçar Deus a fazer as coisas mais rápido. Você não precisa fazer um caminho para dizer: olha, acho que aqui Deus vai se sentir mais aliviado comigo e vai fazer mais rápido esse percurso. Não, deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Amém? As coisas vão acontecer com você. As coisas irão acontecer. Fica de pé, por favor, igreja.